Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha pelo YouTube. Que todos nós que estamos aqui, que estão em casa ou em qualquer lugar, que estamos nessa manhã, tendo o privilégio de desfrutar da presença do Espírito Santo, de louvar e bendizer o nome de Deus, sejamos abençoados por mais um dia de sábado. Queridos, o trimestre chega ao fim, e ao terminarmos esse trimestre, irmãos, nós estudamos o livro de Isaías por completo. E é impressionante como a lição da escola sabatina ela se supera a cada trimestre. Porque quando nós pensamos que a última foi a melhor, a próxima vem e é melhor ainda. E como nós estudamos o livro de Isaías e pudemos ver que palavras escritas há tanto tempo atrás nos trazem uma mensagem tão atual para os dias de hoje. Isso só renova a nossa fé e vê como Deus, em sua infinita sabedoria, preparou a Bíblia e toda a sua palavra, todo o livro sagrado, para os dias que nós vivemos. A Bíblia, irmãos, com certeza, minha irmã e minha irmã que nos ouve pelo YouTube, você que está em casa e você que está aqui na igreja, pode ter certeza, cada palavra da Bíblia foi escrita para você, para a sua vida, para os dias que nós vivemos hoje, meus queridos. E quando nós encerramos a lição desse trimestre, estudando a lição dessa semana, falando sobre a renovação do planeta Terra, aí, irmãos, nós vemos que todas as dificuldades, todas as penúrias que nós estamos passando nesses dias, elas serão superadas, porque nós temos uma esperança muito maior. A lição começa falando justamente que a vida para nós não termina aqui, não se resume a essa terra, não se resume a esses dias, não se resume às dificuldades e às doenças pelas quais nós estamos passando e os nossos queridos estão sofrendo. Nós temos algo muito maior que está por vir. Nós temos algo muito maior que nós vamos alcançar. E vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 65, no verso 17, para nós vermos ali o verso para memorizar dessa semana. E o verso para memorizar dessa semana traz a nossa esperança, traz a nossa alegria, traz o motivo pelo qual nós levantamos de manhã cedo e agradecemos a Deus pela sua misericórdia, porque nós não merecemos essa promessa e mesmo assim Ele nos traz essa promessa. Isaías 65, 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Amém, irmãos? Diga amém você também que está em casa. Porque essa é a promessa. Novos céus e nova terra. E as coisas passadas já não virão à mente. Sabe por quê, irmãos? Não é porque nós iremos esquecer. Não é porque a nossa mente será apagada, a nossa memória será apagada. Não. É porque são coisas tão boas, tão maravilhosas que nós viveremos no céu, que nós não vamos lembrar do que passou aqui. Nós não vamos perder tempo lembrando das tristezas, lembrando dos sofrimentos. Quando você tem uma coisa muito boa acontecendo na tua vida, você não lembra do que passou. Você não lembra das dificuldades de ontem, porque você está concentrado nas bênçãos de hoje. E o céu será assim, meus queridos. Lá no céu você não vai lembrar das doenças, você não vai lembrar das dores, as suas lágrimas serão enxugadas. É isso que a lição dessa semana nos lembra, irmãos. Que não importam as dificuldades que nós estamos passando aqui, nós temos algo muito melhor por vir, muito maior. E a lição de domingo fala sobre uma promessa, em Isaías 65, do verso 17 até o verso 25. E uma promessa tão linda, irmãos, tão maravilhosa, tão bonita, falando que Deus vai criar novos céus e nova terra, que nós não lembraremos das coisas passadas, que você vai plantar e você mesmo vai colher,
que você vai construir a casa e você mesmo vai morar. E termina falando que o leão passará junto com o cordeiro, comerá palha como o boi. Mas tem um problema nessa promessa. O verso também fala, o texto também fala, que não haverá bebê que viverá poucos dias, e nem homem velho, homem idoso, que morrerá cedo, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. E ainda diz que os pecadores serão amaldiçoados somente aos 100 anos. E aí nós temos um problema. Porque no novo céu e na nova terra, no céu, na nova Jerusalém, haverá morte? Não. Haverá pecado? Então, o que aconteceu com essa promessa? Irmãos, Deus é tão maravilhoso, mas Ele é tão maravilhoso, que Ele estava dizendo para Israel: se vocês forem fiéis, eu vou antecipar um pouco das maravilhas do céu aqui em Jerusalém para vocês. Se vocês cumprirem a aliança, se vocês cumprirem o pacto, eu vou antecipar. O que teria lá no céu, eu vou trazer aqui para vocês já. E vocês não viverão eternamente, porque o pecado ainda estará entre vocês. Mas mesmo aqueles que pecarem serão amaldiçoados só aos 100 anos. Porque vocês serão sinceros, irão ter arrependimento, e eu vou perdoá-los. E era isso que estava acontecendo, e era isso que Isaías estava colocando ali naquele livro, irmãos. E quando Isaías, então, apresenta isso para o povo, ele está falando de uma promessa que se realizaria já naquele tempo. Mas o povo foi fiel? Israel foi fiel? Não foi. Se Israel tivesse sido fiel, essa promessa se realizaria lá no povo de Israel. E é isso que a lição de domingo traz. Como Israel não foi fiel, aí então Deus resgata essa mesma promessa, dizendo: olha, essa promessa não se realizou em Israel porque ele não foi fiel, mas o Israel moderno, a igreja remanescente, aqueles que forem fiéis, quando eu voltar, buscar os escolhidos, essa promessa se realizará por completo no céu, na nova terra. Amém? Que maravilha, irmãos. Então, tudo aquilo que Deus prometeu para Israel, que já era maravilhoso, vai se realizar na sua plenitude e ainda mais, porque a essa promessa nós acrescentamos a vida eterna, lá em Apocalipse 21. Pedro também resgata essa promessa, trazendo para a nova terra, para o céu, onde nós iremos habitar, e depois que será trazida para essa terra. Irmãos, vejam que maravilha. Mas o texto de Isaías não termina no capítulo 65. Ele vai para o capítulo 66. E lá no capítulo 66, irmãos, traz algumas coisas que servem de aviso para nós, de alerta para nós. Essas bênçãos que Deus derramaria sobre Israel, elas tinham um propósito, meus queridos. E durante a lição desse trimestre nós vimos que Deus abençoava o povo, mas isso tinha um propósito. Toda vez que Deus nos abençoa, irmãos, é isso que a lição nos ensina. Toda bênção que Deus nos concede, ela tem o objetivo de que essa bênção sirva para testemunho do poder de Deus. Deus abençoaria Jerusalém e derramaria essas bênçãos sem medida sobre Jerusalém, para que quando os outros povos olhassem para Jerusalém, vissem a glória de quem? De Deus, irmãos. A glória de Deus resplandeceria sobre o povo de Israel, e o povo de Israel testemunharia de quem era o verdadeiro Deus, testemunharia do Deus Criador. E então, a graça de Deus seria estendida a toda a terra, irmãos. Esse era o objetivo de Deus, irmãos. Quando Deus abençoa a minha vida, quando Deus abençoa a tua vida, quando Deus abençoa a vida de você que está em casa, que nos acompanha pelo YouTube, Ele está nos dando a oportunidade de testemunhar.
Só que muitas vezes na minha vida eu pego essa bênção e eu uso ela para exaltar a mim mesmo. E às vezes Deus não me abençoa para preservar a mim, para que a minha salvação não seja comprometida pelo meu orgulho. Como aconteceu com Ezequias e nós estudamos durante esse trimestre, irmãos. Israel seria abençoado para salvar a humanidade, para que Israel refletisse a glória de Deus para todo o mundo, e assim salvar o mundo. Deus sempre quis salvar o mundo. O objetivo de Deus, nós vemos ali na terça-feira, sempre foi salvar a humanidade. A salvação nunca foi exclusiva. Às vezes nós somos tentados a achar que porque nós temos a mensagem, porque nós pregamos a verdade, porque nós fomos iluminados com a verdade pela Bíblia, nós somos um povo privilegiado, ou um povo que é melhor do que os outros. Não. Nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade de levar essa mensagem. E Israel teve essa mesma tentação, e o que Israel fez? Israel guardou para si. Não, Deus é meu, e eu não divido com ninguém. O problema é que a glória de Deus, quando você estende ela às outras pessoas, você não divide, você multiplica. E ao pregar o Evangelho, ao levar o Evangelho às outras pessoas, a glória de Deus se estende ao mundo. E era esse o propósito de Deus para Israel. Deus queria que Israel, ao ser fiel, também levasse Deus para as outras pessoas. Levasse Deus ao restante da terra. E aí então, nós teríamos já em Israel missionários e líderes de adoração. Esse era o propósito de Deus para Israel. Que Israel pregasse o Evangelho, que Israel levasse já no Velho Testamento. Tudo que Jesus realizou aqui na terra, a grande comissão, mandar os apóstolos pregar, e aquela expansão da igreja que aconteceu lá no Novo Testamento, era para ter iniciado já no povo de Israel, já nos tempos de Isaías, já no retorno do exílio da Babilônia. Mas Israel se negou a cumprir. Israel se negou a fazer a sua parte. E aí a lição nos traz uma reflexão. Será que nós estamos fazendo como Israel fazia? Será que nós estamos pegando as bênçãos de Deus? Será que nós estamos pegando a manifestação da graça de Deus, a misericórdia de Jesus por nós, e estamos escondendo ela aqui dentro da igreja? Escondendo ela dentro da minha casa? Eu estou testemunhando, a minha vida está testemunhando da glória de Deus? E talvez o grande erro de Israel, irmãos, naquele tempo, é o que a lição de quarta-feira nos traz. Nós esquecemos, irmãos, que para nós testemunharmos a misericórdia de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus, a glória de Deus, nós precisamos fazer isso através da nossa vida diária. Não basta eu dizer que sou adventista, não basta eu dizer que sou cristão, não basta eu dizer que eu acredito em Jesus Cristo, se eu não vivo Jesus Cristo na minha vida. Se a minha vida não resplandece o amor de Deus. Esse é o grande segredo da vida cristã, de ser cristão. Foi isso que Israel não entendeu. E nós, hoje em dia, talvez estamos relutando em aceitar e entender. A vida que é tocada pelo amor de Deus, ela é transformada. E é por isso que a lição de quarta-feira, ela traz o título Comunidade de Fé. É uma igreja que vive pela fé. É uma nação que vive pela fé. A nação escolhida por Deus, a nação chamada por Deus, viveria pela fé. E seria transformada. E as pessoas iriam ver essa nação vivendo de forma diferente, sendo diferente, e elas iriam querer ser como aquela nação. Porque a transformação que Isaías promete, que o livro de Isaías nos traz, que Deus prometeu no livro de Isaías, ela só vem após a conversão.
Primeiro você aceita a Jesus e aceita a Deus na sua vida, e depois você tem a transformação da sua vida. Depois a glória de Deus se manifesta. Por isso que Israel não recebeu a promessa na sua plenitude, porque eles não aceitaram. A vida do povo de Israel não foi transformada. Se nós tivermos a nossa vida transformada por Deus, nós vamos resplandecer a glória de Deus. E nós vamos talvez precisar falar bem menos, irmãos, se nós começarmos a fazer bem mais. Talvez o segredo entre o sucesso e o fracasso da pregação do Evangelho esteja em fazermos mais e falarmos menos. E eu creio sinceramente que quanto mais nós fizermos, quanto mais a nossa vida pregar, quanto mais a nossa vida falar, trouxer Deus para as pessoas, ainda mais nós precisaremos, nós aceleraremos, nós apressaremos a volta de Jesus, falando menos e fazendo mais. E aí chegamos, irmãos, na parte de quinta-feira. E o livro de Isaías termina, irmãos. Chegamos ao final do capítulo 66. Com uma grande promessa e um grande alerta. Jesus vai vir. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Você que está aí sentado no banco da igreja, ele vai voltar para você. Ele vai voltar para buscar você. Você que está em casa, nos acompanhando pelo YouTube, ele vai voltar para buscar você. Foi por você que ele morreu, e é por você que ele vai voltar. E ele vai buscar você, e ele vai levar você para o céu. E ele vai apresentar a você uma cidade santa, maravilhosa, construída para você. Onde você vai viver toda a eternidade. Mas ele também faz um alerta. Para que o plano da redenção se realize, para que tenha ele pleno êxito, o pecado tem que ser exterminado. O pecado tem que ter fim. O mal tem que acabar. E para que o mal acabe, quando a cidade santa descer, todo o mal que assolou a terra será exterminado. E infelizmente, irmãos, aqueles que não aceitarem a graça de Jesus, que ficarem presos ao pecado, que ficarem agarrados ao pecado, terão que ser exterminados com ele. Esse é o grande alerta que o livro de Isaías nos faz em seus últimos versos. Nós temos que escolher hoje entre a salvação e a perdição, porque Jesus fez a parte dele. Jesus veio a essa terra e morreu por mim e por você. E agora nós temos que fazer a nossa. E a nossa parte é a mais fácil, é só aceitá-lo. E ao aceitar Jesus verdadeiramente em nosso coração, ele irá levar-nos aos céus com todo o prazer. Mas também com uma dor enorme no coração. Misericordiosamente, aqueles que rejeitarem a salvação serão exterminados juntamente com o pecado. O julgamento e uma sentença que será executada na sua plenitude, mas que não será eterna, ela terá efeitos eternos, mas nós não teremos ninguém sofrendo eternamente. Misericordiosamente, o objetivo de Deus é simplesmente acabar com o pecado, terminar o pecado, colocar fim ao sofrimento, e tão somente isso. E aí, meus queridos, eu quero terminar essa recapitulação, esse relembrar da lição desta semana, que recapitula também todo o trimestre, dizendo a você que pela graça de Deus, nós não temos nessa terra um fim. A morte para nós não é um fim. A volta de Jesus para nós também não é um fim. É apenas um novo começo. A grande maravilha dessa lição é que ela faz a gente lembrar que Jesus está ansioso, mas muito ansioso, porque para ele isso não é o fim. Ele precisa que isso termine, que essa vida pecaminosa, que esse mundo perverso acabe, para que ele, enfim,
para que Jesus, enfim, possa começar a realizar o plano que Ele realmente tem para você e para mim. É esse o grande privilégio que nós temos, de estarmos a cada dia mais próximos do grande recomeço da história da humanidade, pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e vamos curvar a nossa fronte e vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, que habita nas alturas dos céus, lhe agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, ou em casa, ou em qualquer lugar, prostrados diante da Tua presença, do Teu trono, para lhe agradecer pela Tua misericórdia e pela Tua graça. E rogar também, Pai, para que esteja com todos aqueles que estão necessitando do Teu poder, da Tua mão poderosa, para resolver qualquer problema, principalmente as enfermidades que nos assolam neste momento. Esteja com cada filho Teu, onde quer que eles estejam, que eles possam ser tocados por Ti. Em nome de Jesus. Amém.